Hey, hello everybody. Getúlio Tamide aqui com vocês. Eu sou psicanalista, educador social e, eu sou esse guia nessa jornada onde o inglês e a psicanálise se misturam, se mesclam e se encontram. Bem, no vídeo de hoje você vai aprender as principais palavras interrogativas, as tão famosas WH questions, e descobrir como cada uma delas pode ser uma chave que abre portas escondidas no inconsciente. Você está assistindo o canal Inglês com Psicanálise. Na gramática da língua inglesa, nós temos 6 grandes investigadoras da alma. As palavras são what, where, when, who, why e how. Se você percebeu um som aspirado quando eu falei, principalmente essas palavras com WH, é assim que se pronuncia. Embora no dia a dia, ali no inglês corrido, as pessoas acabam não percebendo muito esse som aspirado, mas é assim que se fala. Tá? Então elas são perguntas que nós colocamos no divã, nós psicanalistas. Né? São elas que abrem espaço para o sujeito falar, para o sujeito lembrar, recordar, elaborar, associar e muitas vezes até se surpreender. Então vamos à primeira palavra, que é what, que se soletra como W-H-A-T, W-H-A-T, que pode significar o que, mas também pode significar qual ou quais. E no divã, na sessão de psicanálise, na sessão analítica, ela pode ajudar a revelar o conteúdo recalcado. Então vamos ver um exemplo aqui. Na pergunta What do you remember about that day? Mais uma vez, escute. What do you remember about that day? Que significa o que você se lembra sobre aquele dia, daquele dia. Esse what interroga o que foi esquecido, o que foi recalcado e foi transformado em sintoma. Lembre-se que na psicanálise tudo que é recalcado, fica esquecido, se transforma em sintoma. Então, como você forma esse tipo de pergunta? Você forma com what, mais o verbo auxiliar, mais o sujeito e o verbo principal. A próxima palavra interrogativa é why, muito conhecida dos mineiros, né, do nosso país, que diziam why so? E que revela, essa pergunta pode ajudar a revelar a causa inconsciente, como na pergunta Why do you feel anxious around your father? Mais uma vez, preste atenção. Why do you feel anxious around your father? Que significa por que você fica ansioso ou ansiosa na presença do seu pai ou perto do seu pai. Essa palavra why, que significa por quê, como eu disse, tenta arrancar da alma aquilo que está escondido por trás do comportamento. Mesmo que a pessoa resista ali, ela está diante de uma verdade, né, do sintoma, como eu disse. Então a dica para você montar essa frase, aí você que está estudando inglês, é why mais o does, o do ou does, que é o verbo auxiliar do presente, mais o sujeito e o verbo principal. Why do you feel anxious around your father? A próxima palavra é who, W-H-O, who, quem, que significa que na psicanálise ela ajuda a encontrar a identificação primária. Né? Então, por exemplo, who do you think you are trying to please? Who do you think you are trying to please? Quer dizer,
a quem você está querendo, tentando agradar? Who do you think you're trying? Quem que você acha que você está querendo agradar? Então esse who aqui, o quem, ele revela como é que você se confunde, como você se compara ou quer se parecer, né? Então a identificação. A próxima palavra é o where, que é o lugar, onde, né? Então, na psicanálise, o where serve para identificar o lugar do trauma, seja o lugar físico ou um lugar hipotético, imaginário, né? Então, uma pergunta muito comum é where did it all begin? Where did it all begin? Então, quando tudo isso começou? Mesmo que a pessoa não se lembre, isso ecoa dentro da alma da pessoa, né? O where nos leva para esse cenário, o cenário da dor, do trauma, aquela casa, aquele quarto, aquele som que ecoa, aquele cheiro, aquela textura, enfim, tudo, o lugar do trauma. A próxima palavra é when, que significa quando. E dentro do setting analítico, o quando nos ajuda a pensar na cronologia do inconsciente. Quer dizer, uma espécie de timeline do inconsciente. Como, por exemplo, na frase When did you start feeling this way? When did you start feeling this way? Que quer dizer, quando é que você começou a se sentir desse jeito, desse modo? Então vejamos que a palavra when ajuda a ligar os pontos como uma espécie de detetive de memórias, né? Que ajuda a fazer esse traçado da linha do tempo dentro do inconsciente, né? Mesmo porque a gente, convenhamos, né? O inconsciente ele é atemporal, mas nós temos referência de tempo de acordo com as experiências que nós vivemos, né? Bom, a próxima palavra é how, embora não comece com W, está dentro da turma do WH questions, né? How, que significa como. Não tem outra tradução para isso, tá, gente? É como. De que modo, como. Então, o que ela pode revelar, essa pergunta? Ela pode revelar o modo de funcionamento psíquico, né? Como tudo funciona. Então, uma pergunta, por exemplo, aqui que cabe é How do you usually react? Como você geralmente reage when someone criticizes you? Então, quando alguém te critica. How do you usually react when someone criticizes you? Então, você percebe que o how revela o quê? O estilo de defesa ou o mecanismo de defesa, o jeito de viver ou o jeito até de sobreviver. Eu selecionei uma cena, falei esquisito, né? Eu selecionei uma cena aqui da série In Treatment, no qual a paciente do Paul Key, ela tá com medo de engravidar e o marido quer que ela engravide de qualquer maneira. Eles têm uma questão ali muito profunda em relação a esse relacionamento deles, né? Que eu não vou falar agora aqui, não convém, mas é muito interessante. E ele pergunta para ela algo muito interessante. Vamos dar uma olhada no vídeo. So why does feeling good surprise you? Então, como você pode ver, ela perdeu o bebê, o bebê não vingou, né? Como dizem os antigos, o bebê não vingou. E ela falou assim, não, eu tô aqui porque eu não... Na verdade, eu vim para a sessão porque eu não tô mal, não. Eu tô bem, né? E aí ele pergunta, né? A pergunta reveladora, né? O mini diálogo aí que eu falei, porque o que eu disse sobre o why, né? Eu falei que o why ele revela a causa inconsciente, né? E o Paul pergunta para ela, why does feeling good surprise you? Why does feeling good surprise you? Então perceba que é essa pergunta, né? Por que o fato de se sentir bem, por que estar se sentindo bem, why does feeling good surprise you? Te surpreende? Bom, então aí a gente pode ver que essa pergunta abre espaço para a associação livre. Quer dizer,
em inglês ou em português, o inconsciente entende bem o que é uma boa pergunta. Bom, vamos lá. Agora é com você, né? Comenta aqui embaixo. Which WH question would you ask your unconscious today? Quer dizer, qual palavra interrogativa você escolheria para o seu inconsciente hoje? E se você curtiu essa mistura de psicanálise com inglês, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com quem também quer falar com mais fluência, inclusive o próprio inconsciente. Lembrando que eu tenho aqui um curso no qual eu ensino. Aliás, eu tenho 2 cursos, né? Mas eu estou guardando o outro para uma outra ocasião, porque esse aqui é a porta de entrada para você que tem vontade de falar inglês, mas tem medo, porque tem recalque, né? Então tem muita resistência ali, porque você tem um superego, um crítico interno muito terrível, no qual quando te censura toda vez que você tenta falar inglês, e esse curso é para realmente derrubar esse crítico interno, esse superego grandiosíssimo que te impede de falar inglês através do quê? Da decodificação dos símbolos fonéticos, e de bônus você ganha um curso de inglês com 30 áudios para você praticar no dia a dia somente ouvindo e repetindo, tá bom? Bom, lembrando que a linguagem ela não serve só para falar com os outros, ela também serve para escutar a si mesmo. A gente se escuta, né? E às vezes tudo começa com uma simples pergunta: What is really going on with me? O que significa isso? What is really going on with me é o que está realmente acontecendo comigo. Meu nome é Getúlio Tamide, sou psicanalista e educador social, e você aprendeu inglês com psicanálise hoje aqui. Thank you very much. Nos vemos então no próximo vídeo. Bye bye.